Olá, amigo da TVDN. Estamos recebendo aqui hoje o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Renato. Obrigado aqui por comparecer à redação do Diário do Nordeste. Renato, o que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Apresenta um pouco esse seu trabalho para o nosso leitor e espectador. Olá, é uma honra comparecer aqui no Diário do Nordeste. O Fórum ele é uma entidade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele é uma entidade formada em 2006. Legalmente ele é uma ONG, mas na prática ele funciona como uma grande rede de profissionais da área da segurança pública que concordam que o modelo de segurança pública brasileiro está completamente falido e que a gente precisa buscar soluções de modernização, tanto no plano da gestão, no plano da governança, ou seja, como que a gente gerencia as instituições policiais, como também numa questão mais ampla que envolve o diálogo com governos nas várias esferas e com os vários poderes também. Então, o Fórum hoje tem cerca de 300 associados, pessoas, não são entidades. Desses 300 associados, mais ou menos 45% são policiais e guardas municipais. Então, portanto, é uma entidade composta por policiais, com experiência do dia a dia dos policiais, mas também composta por pesquisadores, por acadêmicos, por lideranças da sociedade civil. Quase todo mundo que de alguma forma participa do debate sobre segurança pública no contexto nacional é associado no Fórum Brasileiro. E aí a nossa ideia é trabalhar em cima de duas questões fundamentais. Uma, aproximar esses segmentos. Existem preconceitos mútuos, a universidade nem sempre entende o que a polícia faz, a polícia muitas vezes critica a universidade, a sociedade civil, e dentro do fórum é um espaço para trocar, eventualmente pensar como é que dá para trabalhar junto, porque a gente acredita que dá para trabalhar junto. E uma segunda, que é uma do que nos caracteriza, é a produção da informação e investimento na qualidade dos dados. Desde 2007 nós publicamos uma publicação que acabou sendo referência no Brasil, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente traz informações para o debate, a gente quer identificar questões e dizer que segurança não é só polícia. Polícia tem uma enorme responsabilidade, mas segurança também envolve financiamento público, envolve outras agências públicas, a sociedade e um pouco o contexto, tudo que está acontecendo em relação às respostas que o poder público dá ao crime, à violência e, por que não dizer, a garantia de direitos que a população tanto precisa. Perfeito. Renato, o que é que atualmente está sendo mais debatido dentro do Fórum e qual é a situação da segurança pública no país? O grande debate do Fórum, e na verdade ele reproduz um pouco o debate nacional, é o que fazer diante de um recrudescimento da violência, da crise econômica que faz com que o dinheiro tenha sumido. É inegável que no país todo, vários estados, várias unidades da federação, se nós incluirmos o Distrito Federal, têm apresentado taxas de crescimento dos crimes violentos, têm apresentado problemas de relacionamento entre as instituições, as polícias às vezes não conversam entre si, não conversam com o Ministério Público, o Poder Judiciário, as prisões estão, basta ver o começo do ano, como foi as decapitações e, enfim, toda a crise prisional. Como é que a gente constrói uma alternativa que não seja uma alternativa a partir das ideias, de um lado, de vingança e ódio, que movimentam as redes sociais, né, a lei do talhão, e por outro lado, que também fazendo uma expressão forte, mas para ficar claro, que não seja abraçar árvores e achando que a gente vai resolver tudo na paz e encontrando, vamos nos dar as mãos e vamos resolver o problema. Não. Que tal usar a ciência, usar a técnica, produzir informação e ver o que está dando certo, o que não está dando certo, com base na nossa Constituição. Não em ideias que vêm, quase ideias alienígenas, que vamos fazer isso ou aquilo. Se a gente cumprir a Constituição, a segurança melhora. O problema é que a gente tem vários problemas para que a Constituição seja efetivamente cumprida. Certo. O Renato, junto com os outros membros do Fórum, conseguem acompanhar e discutir a situação de todo o país, especificamente de alguns estados. Renato,
No Nordeste, há alguma diferença nesse panorama da crise na segurança pública? E no Ceará, mais especificamente, há alguma diferença nesse panorama geral brasileiro? Nós temos associados em 24 das 27 unidades da federação. Então a gente tem um quadro bastante grande do que acontece no país. E o que acontece no Nordeste, de fato, muitas vezes fica até um pouco invisibilizado, acaba não sendo considerado no debate nacional, dada a gravidade da crise do Rio de Janeiro, por exemplo. Todas as atenções e todos os recursos acabam sendo direcionados para o Rio de Janeiro, com razão, lá ali há uma crise que precisa ser enfrentada, mas na verdade o maior problema, tirando as questões específicas cariocas, está aqui no Nordeste. Está aqui no Nordeste porque aqui tem acontecido, eu poderia dizer, 3 fenômenos simultâneos. O crime que mudou completamente a sua dinâmica a partir de um ciclo de crescimento econômico e, de alguma forma, que fez com que as cidades nordestinas crescessem, a interiorização da riqueza também trouxe a interiorização da violência, e não é só uma realidade das grandes cidades. O crime organizado passou a ter um papel-chave, uma presença-chave nas relações, muitas vezes, desses locais, que antigamente você tinha a pistolagem. Hoje, o crime organizado, de alguma forma, inclui a pistolagem, mas muito mais. E ele passa a se organizar a partir das prisões. Qual é o problema das prisões? Que aí lança para a segunda questão. A segunda questão é que o Estado, ele estava e ainda está, e quando eu falo o Estado, é a região Nordeste como um todo, muito mal estruturado para dar conta desse crescimento da violência. Por quê? As polícias, de alguma maneira, são polícias relativamente pequenas, são polícias que tinham culturas organizacionais que precisariam ser modernizadas, investimento em investigação de homicídios, investigação de complexas de crime organizado, principalmente com a questão da lavagem de dinheiro, e de algum modo isso trouxe aqui. Isso traz a terceira questão, que é uma enorme crise de governança, porque o Nordeste foi pioneiro, por exemplo, em Pernambuco, com o Pacto pela Vida, em 2007, de tentar, com governança, ou seja, tentando o governo estabelecer metas e priorizar a integração de ações de todas as polícias e de outros poderes, estabelecer metas de redução da violência. Isso funcionou muito no primeiro ciclo e depois, por uma série de razões, isso perde força e, de alguma forma, muito paralelo ao início da crise econômica, mas eu diria que não é responsabilidade só da crise econômica, você tem um crescimento da violência em Pernambuco a partir de 2014. Isso vai se espraiando, vai se espalhando para todos os estados da região, e o Nordeste hoje tem um enorme problema que com a crise financeira, os investimentos são limitados, os estados não têm condições. Agora, tem questões interessantes. Mesmo Pernambuco e Ceará, para usar o caso do Ceará, têm conseguido manter os investimentos, minimamente. Tem conseguido manter salários em dias das polícias, o que em alguns lugares como o Rio de Janeiro nem isso consegue. Os salários dos policiais estão atrasados. Então você tem esse conjunto de investimento mínimo, mas pelas novas dinâmicas do crime organizado, pelas novas dinâmicas urbanas, onde as pessoas que circulam em cidades que antes era fácil ter 2 policiais, hoje precisaria de 10, você não consegue dar conta do recado e você vê todo o esforço que tem sido feito nos últimos anos, de alguma forma pressionado. Então, ganhos na redução das taxas, muitas vezes são comprometidos por essa junção, essa aliança de problemas, que são problemas políticos, problemas institucionais, dinâmicas do crime organizado, e agora nós temos, sem dúvida nenhuma, uma variável nova, que é a disputa entre as facções, a guerra declarada contra o PCC, a gente pode dizer, não é o PCC contra uma ou outra facção, na verdade são todos contra o PCC, contra a hegemonia do PCC, mas a gente tem que levar em consideração que isso é só um pedaço da questão. E a gente precisa olhar para a parte de como o Estado está se organizando para dar conta da violência, porque se a gente for olhar também temos os feminicídios que cresceram, ou seja, temos a violência doméstica e uma série de outros tipos de crime. Então, quando a gente olha, eu diria que a gente tem uma nova dinâmica do crime organizado
pressionando, mas a gente também tem uma estrutura de Estado, de novo, do país todo, mas no Nordeste em particular, ainda muito incapaz de dar conta dessa nova realidade. Renato, como tem sido a contribuição do Fórum para a segurança pública aqui no Ceará? Em 2015, o governador Camilo Santana nos convidou para uma conversa logo após ele ter sido eleito, do que existia, porque ele queria ouvir exatamente essa característica do Fórum, do que existia de boas práticas no Brasil e também no exterior. E nós começamos a produzir um amplo estudo sobre o que estava sendo feito no Brasil e que funcionava e que poderia ser replicado aqui. Então, nós geramos o que a gente chamou de análise de benchmarking, ou seja, que a gente pegou o que tinha de melhor no mundo, no Brasil inteiro. Nós tínhamos cerca de 6 iniciativas principais, mas o que foi feito em São Paulo, o que reduziu o crime em São Paulo, principalmente o homicídio. O programa de meta do Rio, o Pacto pela Vida de Pernambuco, o Estado presente à época, a ocupação urbana agora no Espírito Santo, os vários projetos de redução e integração, redução da violência e integração dos trabalhos, sentou junto com a equipe do governador, com a equipe técnica da secretaria, que naquele momento já estava em implantação em Defesa da Vida, que é um projeto de metas que o governo do Ceará tem, e a gente começou o que dá para fazer. E nós construímos juntos, nesse período, de uma forma ainda muito impressionista, mais de 1.500 páginas de diagnósticos, estudos, e mais do que estudo, porque também a gente tem que ir além, de propostas de ação para que o governo conseguisse operacionalizar isso. Então, por exemplo, como trabalhar em parceria com o Tribunal de Justiça, como trabalhar com o Ministério Público. Então, o Ceará conseguiu construir, dentro da inovação do plano, que era importante chamar os chefes dos 3 poderes para as reuniões. Então, as reuniões do Ceará Pacífico passaram a ter a presença dos chefes de poderes. Você começou a pensar ações específicas de redução da violência letal, os homicídios. Como é que você faz isso incluindo questões de um plano turístico para redução da violência, que tem a ver com sensação de segurança, para fazer com que o Ceará continue trazendo, seja um polo de atração turística, e com isso você gera também motivação para as pessoas virem para cá, um programa de roubos, enfim, a gente foi trabalhando junto com a equipe local, isso é importante. Você já não são consultores que vêm de Marte para trazer para cá uma realidade, não. A gente trouxe o que existe de melhor no Brasil, melhor no que foi feito em Nova York, em Bogotá, em outros lugares. Sentamos juntos e construímos o que hoje foi chamado de Plano de Ação do Ceará Pacífico. E tem uma coisa, por exemplo, que ele é muito emblemática, que ajudou, por exemplo, a queda que foi observada o ano passado, que foi muito significativa do batimento das metas. Então, que era um conjunto grande de segurança pública, um conjunto grande de ações prisionais e um conjunto grande de ações que a gente pode chamar de acesso à justiça, sociais, que envolvem parcerias com prefeituras, territórios. Então, como o Vicente Pison, que foi o primeiro a ser feito esse laboratório. Renato, diante de todo esse problema estrutural, como é que você vê a atuação da polícia mesmo que não é o Exército, né, da polícia estadual? Como é que você vê a atuação, as estratégias? É uma polícia preparada para a segurança pública? Eu diria 2 coisas, e eu posso até usar o exemplo das polícias do Ceará e aí usar o exemplo, compará-la. O que acontece? A Polícia Civil, ela se acomodou na sua função de entender que investigação é igual a inquérito policial, persecução penal, uma peça legal. Ela precisa entender que investigação e esclarecimento de crime não é só persecução penal, por mais que isso seja uma etapa da investigação. Então, ela tem questões internas que as polícias civis precisam encarar no Brasil inteiro. A Polícia Civil do Ceará, por exemplo, é uma polícia mediana perto do restante do país. Claro, eu tenho a Polícia de São Paulo com 30 mil policiais civis, aqui ela tem cerca de 2.000 e poucos, 3 mil. Então, é uma polícia ainda um tamanho pequeno, médio perto de outras que são menores. A capacidade... Médio você fala em quantidade, de efetivo, não em qualidade. Em efetivo.
ela tem uma capacidade de inovação maior, e ela tem sido. Então, isso é uma questão. Qual é a questão? Junto com isso, você tem a necessidade que os governos invistam recursos para que você faça a investigação. Então, por exemplo, no caso do Ceará, teve um investimento gigantesco na estruturação da PForce. Né? Tem um investimento com equipamentos que hoje só existem aqui, nem mesmo em São Paulo tem. Você tem a Polícia Civil com investimentos nos DHPPs, ou seja, mas não basta prédio. Você precisa inovar a doutrina. Você precisa pensar como que você investiga. Você precisa criar portarias e você precisa valorizar o policial. Está uma relação muito entre investimentos do governo e inovação institucional. Então é importante que as polícias civis elas consigam pensar que de fato elas precisam, no caso aqui menos, mas no país, vou dar um exemplo de São Paulo, é verdade, que um certo sucateamento, não chama para concurso, o envelhecimento dos efetivos, os prédios estão caindo aos pedaços e uma série de outros problemas que a Polícia Civil de São Paulo enfrenta. Aqui já não enfrenta esse tanto problema. Então esse é um drama. Como é que eu alio inovação institucional, mudança de cultura para que investigação não seja sinônimo de inquérito, uma peça burocrática, e ao mesmo tempo eu faça com que os governos invistam nisso. Esse é um ponto. Polícia Militar. As polícias militares, por incrível que pareçam, eu posso dizer que a grande maioria das polícias militares do país, a grande maioria, elas são eficientes em fazer aquilo que elas se propõem a fazer. O problema é que só elas dizem o que elas querem fazer. É extremamente difícil você estabelecer controle e o papel de um secretário de segurança de supervisionar a atividade de polícia militar é muito complexo. São instituições eficientes naquilo que elas se propõem a fazer, mas extremamente autônomas e muitas vezes fechadas e encismesmadas. E o grande desafio é você estabelecer mecanismos de controle e supervisão e dizer que algumas coisas não é dessa forma, eu preciso mudar. Então a lógica do confronto, nós temos assim, o Ceará tinha um certo controle importante das mortes decorrentes de intervenção policial nos últimos anos e essa estava caindo. Agora nós temos o problema voltando a estar presente, porque esta é a forma como as corporações entendem de enfrentar o problema, ou seja, enfrentamento, vai para cima. Talvez se tivesse uma integração maior entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, se a investigação identificasse o ponto, não precisaria chegar no ponto de enfrentamento, que aí de fato é matar ou morrer, porque o policial corre um risco gigantesco. Mas na prática, como é que eu antecipo, em vez de valorizar o confronto, eu valorizo a inteligência policial. Inteligência policial é muito diferente do que inteligência de segurança, de arapongagem. Antecipar, fazer cenários, prospectar possibilidades, identificar quando a libertação de um preso, porque ele já tem esse direito, vai provocar uma crise dentro de um território, como é que eu tiro, como é que eu não tiro, como é que eu avalio o que eu posso fazer. E isso ainda a gente tem muito pouco, porque na verdade não depende só da Polícia Militar, dependeria da integração entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Sistema Prisional, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, resumindo, nós temos polícias civis que precisam inovar na lógica de que investigação não é persecução penal somente, é esclarecer crimes, e a Polícia Militar, as polícias militares que são sim polícias eficientes naquilo que elas se propõem a fazer. A questão é que nem sempre o que elas se propõem a fazer está em linha com o que é necessário para a sociedade viver em paz. Muito obrigado, viu, Renato, pela entrevista. Eu espero que você, espectador da TVDN, tenha gostado. Um grande abraço. Obrigado.